Olá, eu sou o professor Valmir Soares Júnior e seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos lá, galera, vamos então para o nosso terceiro momento dessa primeira aula. Lembrando que nós estamos falando ainda de definições iniciais e princípios orçamentários, certo? Essa é a parte 3 e a última parte dessa primeira aula. Ainda não. Beleza? Tô aparecendo? Olha só, primeiro eu queria pedir desculpa a você que acompanha meu canal por esse tempo que eu passei sem postar alguns vídeos, especialmente porque eu tive nas últimas semanas me dedicando à conclusão do meu mestrado. Então, já fiz a apresentação, já ficou tudo pronto, tá tudo ok, e agora vamos voltar aqui com as nossas aulas, tá bem? Então vamos lá. Na última aula, a gente parou na análise de alguns princípios orçamentários. Vamos continuar, então, analisando ainda mais alguns princípios orçamentários tão importantes para a aplicação da contabilidade aplicada ao setor público e, especialmente, do orçamento público. Então, olha só. Princípio da não vinculação ou não afetação. Vamos ler junto o que é que diz o princípio. Nenhuma parcela da receita geral poderá ser reservada ou comprometida para atender certos casos, ou a determinado gasto. Ou seja, a receita não pode ter vinculações. Essas reduzem o grau de liberdade do gestor e engessam o planejamento de longo, médio e curto prazos. Então, é aquele tipo de definição que a tributação brasileira, especialmente a receita dos impostos, porque o princípio da não afetação fala, em essência, da não vinculação da receita dos impostos. Taxas e contribuições, que são as outras duas modalidades que compõem a tributação brasileira, elas podem sofrer algum tipo de vinculação, até porque a taxa é uma contraprestação de um serviço específico e a contribuição também está vinculada a alguma situação isolada. Mas os impostos, de maneira geral, a contribuição dos impostos, elas guardam vinculação apenas com a manutenção da máquina administrativa e não podem ser vinculados à despesa específica. Um caso muito comum de se dizer é erroneamente comentar coisas do tipo: eu pago meu IPVA em dia e essa estrada está cheia de buracos. Essa relação não existe. A receita pelo imposto de propriedade de veículo automotivo, o IPVA, não guarda relação com a despesa com a manutenção das vias. O ente público ele não é obrigado a aplicar todo o recurso do IPVA na manutenção do asfalto. Então, é isso que quer dizer a não vinculação dos impostos. Não pode ocorrer a reserva, a destinação e a aplicação pontual, específica e vinculada a um tipo de despesa daquela receita gerada por impostos. Existem exceções. A Constituição brasileira, a partir do seu artigo 200 e pouco, me foge agora o número, traz as aplicabilidades mínimas em educação e saúde. Existem os percentuais mínimos de aplicação da receita tributária, mas apesar de que alguns doutrinadores entendem que isso é uma exceção ao princípio da não vinculação, como a apresentação um pouco vaga ainda de como seria essa aplicação, exatamente quando, de onde, de qual modalidade de imposto, eu estou com a outra corrente que entende que isso não é exceção ao princípio da não vinculação, tá? E lembra, o gestor público ele recebe a incumbência de gerir a máquina pública e o seu grande recurso é a receita dos impostos. Então, se ele fosse obrigado a aplicar cada modalidade de imposto a um tipo de despesa, ele praticamente não teria papel como gestor, ele seria só um executor do orçamento. E não é isso que interessa à administração pública. A administração pública interessa a um gestor que saiba enxergar o cenário e fazer a aplicação nos locais onde há a maior carência, onde há a maior vulnerabilidade. Tá bem? Vamos seguindo, olha só, ressalvadas a repartição de produto de arrecadação dos impostos, a destinação dos recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino, prestação de garantias às operações de crédito e antecipação de receita. Como eu disse e apresento, existem alguns conceitos que tratam de ressalvas, de exceções ao princípio da não vinculação. Eu, particularmente, não sou muito afeto a essas, especialmente as aplicações de educação e saúde, porque eu entendo que, apesar de ser obrigatório, não é em si caracterizada em uma vinculação, já que não se estabelece exatamente qual a origem dos impostos que teriam essa aplicação, mas
A prestação de garantia, da mesma forma, existe a obrigação de prestar garantia de operações de crédito, mas muitas das vezes não há a especificação de qual receita tributária de impostos seria destinado a isso. Por isso que eu, assim como uma parte da doutrina, entende que isso não é exceção. Mas costuma cair em prova, de vez em quando aparece em algum concurso, exceções ao princípio da não vinculação. Tá bem? Vamos seguindo então. Olha só, princípio do orçamento bruto. O princípio do orçamento bruto, não é o orçamento que é raivoso, não. É o orçamento bruto, diz respeito ao modo como ele se apresenta, a sua constituição, a sua completude. Vamos à leitura? O princípio do orçamento bruto diz que, ele surgiu juntamente com o princípio da universalidade, visando ao mesmo objetivo. Todas as parcelas da receita e da despesa devem aparecer no orçamento em seus valores brutos, sem quaisquer dedução. Aí alguém pode perguntar, mas professor, já não é assim que funciona? Não, olha só, deixa eu dar um exemplo. Existe na Constituição e existe no Código Tributário Nacional os casos de repartição da receita tributária. O ente federado maior, a União, arrecada a maior parte dos impostos e reparte obrigatoriamente parte desses impostos com o governo estadual, através do Fundo de Participação dos Estados, e os poderes públicos municipais, através do Fundo de Participação dos municípios. Pois bem, essa repartição tributária, que aparece caracterizada no Código Tributário Nacional, inclusive, ela traz um cenário para o governo federal. Imagina, existe a obrigatoriedade de repartir metade da receita com imposto de renda, no geral. A União arrecada tudo e é obrigada a repartir metade com os entes federados, estados e municípios. Acontece que essa obrigatoriedade de repartição gera uma despesa para a administração pública federal, para a União, e essa despesa não é aplicada de modo nenhum na própria administração pública federal. O que ocorre é o poder público federal arrecada e é obrigado a repartir. Então imagina como um grande contra-cheque. Você recebe seu salário, eu imagino, tem um contra-cheque, lá aparece o valor bruto do salário e aparecem alguns descontos. E ao final tem salário líquido, o valor líquido a receber. Depois de alguns descontos, contribuições previdenciárias, imposto de renda retido na fonte e outras contribuições, você fica com seu salário líquido. Quando alguém pergunta o seu salário, é comum dizer o valor do salário líquido, que é quanto você recebe. Não é tão comum assim se perguntar quanto a pessoa ganha, ela responder o salário bruto, até porque existem as despesas as deduções obrigatórias. E no poder público isso não pode acontecer. No poder público ele não pode dizer o líquido, ele tem que dizer o bruto. No poder público, se o ente federal, o poder público federal, arrecada 1 milhão de receita tributária, mas é obrigado a repartir 300 mil com outros órgãos, ele não pode apresentar simplesmente que recebeu 700 mil, entendendo que os 300 mil ele recebeu simplesmente com a obrigatoriedade de repartir. Ele não pode fazer isso. Ao receber 1 milhão, ele tem que declarar a receita de 1 milhão e caracterizar a despesa de 300 mil com repartição tributária. Então, o princípio do orçamento bruto diz isso, que a administração pública tem que apresentar valores brutos antes de quaisquer dedução. A informação tem que ser completa, tem que ser precisa, ela tem que apresentar toda a situação patrimonial e orçamentária real. Não dando espaço a arrumadinhos e a desconsiderações, porque são valores que não cabem àquele poder. Então, o Poder Público Federal recebeu uma receita de 1 milhão, vai ter que repartir com os municípios. Ele coloca lá 1 milhão e apresenta a parte que é entregue aos municípios. Do outro lado, o município tem que apresentar essa receita que entrou por repartição tributária, tá bem? Para que tudo feche, para que o balanço geral da União feche bacaninha, o orçamento tem que ser apresentado de maneira bruta, beleza? A lei, vamos terminar a leitura. A Lei 4.320 consagra esse princípio em seu artigo 6º. Todas as receitas e despesas constarão da lei de orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer dedução. Beleza? Vamos seguindo, então. Alguns dos princípios, os princípios que aparecem enunciados na Lei 4.320
são consideravelmente de maior relevância do que outros que são aplicados por entendimentos da Constituição ou da Lei 4.320. Alguns são apresentados diretamente. Esses que estão apresentados diretamente, eu sugiro a você que dê um pouco mais de atenção, especialmente se está se preparando para algum exame, tá bem? Vamos lá, é uma leitura bacana. Leia a Lei 4.320 algumas vezes, a LRF algumas vezes, e pelo menos o capítulo dos orçamentos da Constituição algumas vezes, que você já vai razoavelmente preparado para muitas provas. Vamos lá então agora, princípio do equilíbrio, tá? Vamos para a leitura. O montante das despesas autorizadas, o montante da despesa autorizada em cada exercício financeiro não pode ser superior ao total da receita estimada para o mesmo período. Cuidado, o princípio do equilíbrio, e eu digo isso porque como que tenta fazer essa confusão, não é que o total de receitas tem que ser maior, tem que ser igual ao total da despesa. Não. É praticamente impossível em orçamento público que se elabore despesas e receitas exatamente do mesmo valor. Acontece, mas fruto de arredondamentos e alguns artifícios que a legislação permite, como a apresentação de reservas de contingência e outros fundos de aplicação diversa. Mas o princípio do equilíbrio, ele não traz a obrigatoriedade de receita tem que dar igual à despesa. Isso é vício de contador, de que o balanço tem que bater. Aqui nós estamos falando de orçamento público. E a preocupação do princípio do equilíbrio, veja, não é que seja igual, mas sim que o total da receita tem que ser maior do que o total da despesa. Ou, vendo por outro lado, a despesa não pode ser superior à receita. Ou seja, há a preocupação de que toda a despesa pública tenha lastro na receita pública prevista. Toda despesa pública autorizada só será autorizada se comprovada for a existência de previsão razoável de realização de receita. Tá bem? Então, equilíbrio não é que é igual, mas a receita tem que sempre ser um pouco maior que a despesa. Vamos terminar a leitura. Observa-se a existência de dificuldades estruturais para o cumprimento desse princípio, principalmente em fase de crescimento da economia, pois as despesas públicas normalmente crescem mais do que as receitas públicas, quando há crescimento da renda interna. Então, por isso eu falei de alguns saldos em contingência, de alguns valores e alguns fundos para ajuste. O orçamento público, ele comumente tem um valor percentual em torno de 20% a 25%, reservado para despesas sem esclarecimento direto naquele momento e que possam ser reduzidas no futuro, visando a manutenção do equilíbrio do orçamento, certo? É manter receita maior do que despesa. Vamos continuar. O princípio da publicidade, que é princípio da administração pública, tem aquele LIMP do artigo 37 da Constituição, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esse publicidade aqui é bem parecido com publicidade de lá, mas é outro princípio. Olha só, o conteúdo orçamentário deve ser divulgado, publicado nos veículos oficiais de comunicação para conhecimento do público e para a eficácia de sua validade. Lá, outra norma diz que os atos públicos têm que ser publicados para alcançar a eficácia. Enquanto não publicados, não alcançam a eficácia. O mesmo se aplica aqui especificamente para o documento do orçamento. Beleza? Esse princípio é consagrado no artigo 37 da Constituição de 88. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, aí o texto da Constituição continua, mas a publicidade é critério necessário para o alcance da eficácia. Para alcance da eficácia da norma, e lembra, orçamento público, pelo princípio da legalidade, é lei em sentido formal. Então, para a eficácia dessa lei, é necessário a publicação, a publicidade. Beleza? Vamos seguindo, então. Temos o princípio da clareza ou da objetividade, que o nome é revelador, né? Por vezes eu vejo que os legisladores que deram nome a esses princípios foram de uma simplicidade ímpar, dando nome a alguns princípios que os deixam... objetiva a resposta do princípio. Clareza ou objetividade. O orçamento público deve ser apresentado em linguagem clara e compreensível a todas as pessoas que, por força do ofício ou interesse, precisam manipulá-lo. Então, há a discussão de que como é que a clareza pode ser alcançada. Tem que ser pormenorizada ao extremo,
tem que ser simplificadas as apresentações. Olha só, os documentos públicos, principalmente o orçamento público, ele é um documento muito técnico. É um documento que apresenta várias especificações, várias nomenclaturas técnicas. Essas nomenclaturas técnicas, porém, não podem prejudicar o entendimento do documento, daqueles que tenham necessidade ou interesse de compreendê-lo e que tenham razoável formação educacional. Então, o orçamento ele tem que ser claro, o mais claro possível, sem, contudo, perder a sua característica de especificidade ou mesmo do cumprimento de obrigações legais. Tem que ser o mais compreensível possível, mas isso não é justificativa para que se omitam informações complexas. É o grande X da questão. Essa informação é muito complicada, não vamos colocar no orçamento. Não, tem que colocar. Existem algumas especificidades técnicas que realmente são um pouco complicadas e, a despeito da clareza, não se pode ocultar informações de difícil compreensão técnica. Tem que ter, mas tem que ser apresentado da maneira mais clara possível. Tá bom? Vamos seguindo. É difícil de ser empregado em razão da facilidade da burocracia se expressar em linguagem complexa. Existe uma cultura quase parnasiana na administração pública hoje, por vezes ainda burocrática, e existe esse preciosismo pelo culto à ortografia brasileira, que apesar de ser louvável, que eu particularmente como admirador da língua portuguesa, eu gosto muito de textos com um vasto uso do vocabulário, mas esse preciosismo não pode superar a necessidade de que o documento tem que ser compreensível, tem que ser claro, beleza? Gosta de escrever difícil? Gosta de um português mais parnasiano, mais arcaico? Beleza, mas no momento que isso dificultar a clareza e o entendimento do que se trata, isso tem que ser abandonado, tem que ser afastado, em nome da clareza, tá bom? Vamos seguindo. Princípio da exatidão, esse também outro que tem uma nomenclatura excepcional. De acordo com esse princípio, as estimativas devem ser tão exatas quanto possível, de forma a garantir à peça orçamentária um mínimo de consistência para que possa ser empregado como instrumento de programação, gerência e controle. Então os dados têm que ser o mais exatos possível, tem que ser apresentado da maneira mais clara e tem que ser o mais exato possível para até servir ao desejo da administração. Então, eu trago em destaque a leitura do artigo 2 da Lei 4.320. Vamos lá. A lei de orçamento conterá a discriminação da receita e da despesa, de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos aos princípios que o artigo 2 cita diretamente, o segundo artigo já da 4.320. Obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anualidade. São 3 supra-princípios de orçamento. Eles já vêm destacados no caput do artigo 2º da Lei 4.320. Beleza? Então, se fosse para enunciar os 3 mais importantes, eu julgo que o artigo 2 foi revelador, no momento que ele coloca esses 3 princípios já no seu caput. Então, seguindo agora para a nossa sessão de questões que caírem em concurso. Eu estou aqui, cheguei. Vamos lá. Vamos lá, leitura e como foi as outras aulas. A gente lê, quer pensar um pouquinho mais? Pausa a aula, lê, em seguida a gente responde junto, beleza? Olha só, na contabilização do total da receita, deduzir o valor a ser inscrito na dívida ativa tributária descumpre o princípio orçamentário da programação. Então, você vai tentar responder e a gente fala já já. Já viu? Olha só. Deduzir valor a ser inserido. Isso parece desrespeitar um princípio. Contudo, não é o princípio da programação que está sendo desrespeitado. O princípio que está sendo desrespeitado aí é o princípio do orçamento bruto. Beleza? Vamos seguindo então para mais uma questão, enunciadozinho de certo e errado. O princípio do equilíbrio é uma importante ferramenta de controle dos gastos e da dívida pública, por estabelecer que o total da despesa orçamentária tenha como limite a receita orçamentária prevista no exercício financeiro. E aí, o equilíbrio garante controlar a dívida pública porque estabelece o limite da despesa à receita prevista? E aí, o que você acha? Vamos lá? Tranquilo, tranquilo. Limite da despesa é a receita prevista. A gente já viu isso em princípio do equilíbrio. E isso, inclusive, é salutar para a manutenção da dívida pública controlada. Vamos, então, avançar.
Apesar de o princípio da não afetação proibir a vinculação das receitas de impostos a despesas, a Constituição Federal vincula algumas dessas receitas a determinadas despesas. Falamos sobre isso agora há pouco, alguns minutos atrás, mas e aí? Eu expliquei a situação lá. Meu entendimento e o entendimento da doutrina majoritária é que, olha só, tá certo. A obrigatoriedade, a vinculação que a Constituição traz de aplicações mínimas em educação e saúde, por exemplo, é entendido pela maioria dos doutrinadores como uma exceção ao princípio da não afetação. Muito embora eu, assim como outros autores, não concordem, mas o que costuma cair em prova é isso, e o que importa é a opinião da banca e não a minha, infelizmente. Então, vamos seguir? Mais uma questão. O princípio da publicidade determina que o conteúdo da lei orçamentária seja divulgado pelos veículos oficiais de comunicação e divulgação, para efeito de conhecimento público, eficácia e validade do seu teor. Essa tá facinha, não tá? E aí? Certinha, nem tempo para pensar. Publicidade, critério para alcançar a eficácia. Beleza? Vamos para mais uma questão. A evolução ocorrida nas funções do orçamento, que deixou de ser um mero instrumento de autorização para se tornar ferramenta de auxílio efetivo da administração, gerou um novo princípio, o princípio da programação. A evolução ocorrida nas funções do orçamento, que deixou de ser um mero instrumento de autorização para se tornar ferramenta de auxílio efetivo da administração, gerou um novo princípio, que é o da programação. O que você acha? Posso? Certinho. O princípio da programação, apesar de ele aparecer poucas vezes, não é tão comum o princípio da programação, mas ele está muito vinculado à ideia atual que nós temos de orçamento, que é do orçamento-programa. O orçamento vinculado a programas de governo, o orçamento vinculado a aplicações específicas. Beleza? O princípio da programação foi inaugurado a partir desse entendimento, da evolução da participação do orçamento na gestão. Tá? E ficamos por aqui hoje. Mais uma vez eu agradeço a compreensão daqueles que estavam aguardando por essa aula. Estou gravando as próximas também. Já então, essa semana ainda nós vamos ter outros vídeos no canal. Tá bom? Abraço, tudo de bom e até mais.